demorado. Ele gostava de sentar e conversar. Quando fui uma vez à casa de Marcelo Rezende e fizemos inclusive uma gravação lá, ele nos preparou um prato e falou: poxa, mas não vamos ficar só na gravação, porque a gravação é rápida. E eu estava com o Fabiola e jornalista. Ali fizemos uma gravação, acabou a gravação, o Marcelo falou: agora vai a parte que não vai para um outro prato, mais conversa. E ficamos ali por horas conversando. Assim era Marcelo Rezende, do seu jeito, tranquilo, do seu jeito, com a sua conversa, com o seu jeito de se comunicar. Essa imagem é muito bonita, né? Ele voltando à escola onde estudou, recebendo as pessoas, que vai deixar uma imensa saudade. Aí imagens do nosso Marcelo Rezende, Cidade Alerta, aí com o Percival de Souza, que acredito que deve estar muito abalado agora. Trabalhei com ele ontem e ele me dizia, Percival de Souza, um homem de muita fé, acreditando sempre, até o último instante, que Marcelo iria se recuperar, e todos nós fizemos isso, colocando o Marcelo nas nossas orações, na nossa torcida. Eu me despeço de vocês agora e o Cidade Alerta está aí, ó, as imagens para você. O Jornal da Record, que vai começar dentro de instantes, vai trazer uma cobertura completa. O repórter Eduardo Ribeiro está lá no hospital, o Hospital Moriá, que fica na zona sul de São Paulo, na região do aeroporto de Congonhas. Ele está lá e já estão chegando amigos, parentes, que receberam essa notícia no final da tarde, começo da noite de hoje, a morte do jornalista Marcelo Rezende. A cobertura completa você vai assistir agora no Jornal da Record e todas as informações, inclusive o local do velório e todas as homenagens que serão prestadas a este grande jornalista. É com grande tristeza que a gente abre o Jornal da Record dessa noite com a notícia de que faleceu há pouco, aos 65 anos, o apresentador da Record TV, Marcelo Rezende. Marcelo foi diagnosticado com câncer que atingiu o pâncreas e o fígado. Lutou contra a doença nos últimos meses e estava internado no Hospital Moriá, em São Paulo. Marcelo Rezende era o apresentador do Cidade Alerta, aqui na Record TV, desde 2012. Marcelo construiu uma carreira brilhante, cobrindo as principais notícias do Brasil e do mundo nos últimos anos. Bom, nós vivemos hoje um dia de angústia, porque sabíamos que a qualquer momento essa notícia podia sair. Nós vamos agora, então, ao vivo, falar com o repórter Eduardo Ribeiro, que está em frente ao Hospital Moriá, em São Paulo, onde o Marcelo Rezende passou esses últimos dias internado. É claro que para todos nós, assistir essas imagens do Marcelo é muito triste. O Eduardo, então, atualiza para a gente as informações sobre a família, sobre os últimos momentos aí no hospital. Eduardo. Olá, Adriana, olá, Celso, e a todos que acompanham aqui o Jornal da Record. Agora há pouco, o Hospital Moriá, aqui na zona sul da capital paulista, divulgou uma nota de 2 linhas, que diz o seguinte: com profundo pesar, a direção do Hospital Moriá comunica a morte do apresentador e jornalista Marcelo Rezende às 5h45 da tarde, neste hospital em São Paulo. Assim se encerra a nota. Adriana, nós ainda estamos aguardando mais informações a respeito, clinicamente, não é, o que for possível divulgar sobre as últimas horas de Marcelo, os últimos dias desde a internação aqui, e também sobre o momento da despedida. E é esse o momento que requer mais expectativa e mais atenção de todos os brasileiros, de todos os admiradores desse jornalista nesse instante, porque seja aí de um dos estúdios da Record TV, ou seja, com esse microfone nas mãos de qualquer lugar do país ou do mundo, Marcelo contou histórias, entreteve pessoas, divulgou verdades e contou fatos que impressionaram a muitos de uma maneira bastante peculiar. Hoje mesmo eu estava revendo alguns materiais importantes que marcaram a carreira de Marcelo Rezende, um jornalista premiado dentro do Brasil e fora dele, mas uma vez ele me disse que não era para esses prêmios que ele ligava. Ele ligava, obviamente, era
para a maneira como o telespectador, a pessoa que estava recebendo o trabalho dele, como é que essa pessoa se sentia? Será que ele entendeu o que eu quis dizer? Será que aquilo acrescentou em alguma coisa na vida de quem prestava atenção nas notícias que eu dava, ou da maneira diferente que eu dei aquela notícia? Esse era o maior prêmio para o jornalista de tantos anos de carreira. Alguém começou com 17 anos no rádio, depois foi para o jornalismo esportivo. Já estava com 65 anos, décadas de bastante sucesso. Então, para ele, o que importava era essa troca de energia com quem estava do outro lado da tela, na televisão. Os bordões de Marcelo serão para sempre lembrados. E que nasceram não de uma peça de marketing, não de uma reunião de pauta, nasceram da maneira como ele falava. Numa entrevista que ele fez ainda em 1986 com Ayrton Senna, então já campeão mundial de Fórmula 1, ele em poucos segundos conseguiu tirar a graça do atleta, do Ayrton. E do jeito dele, ali ele já demonstrava, embora não fizesse TV ainda, estivesse numa revista esportiva, ele demonstrava como ele conseguia tocar o coração das pessoas e falar mesmo dos assuntos mais delicados, deixando-as à vontade para contar o que quisessem naquele momento. E foi assim com Ayrton Senna naquela ocasião em 86, foi assim com Zico, foi assim com várias personalidades do mundo esportivo, do mundo político e do cotidiano, que era esse cotidiano que Marcelo se dedicava mais detidamente nas últimas décadas, com o jornalismo que ele não gostava de chamar policial. Ele gostava de chamar jornalismo do cotidiano, porque cada vez menos tinha a notícia da ocorrência policial e cada vez mais tinha o entorno da notícia, sobre a segurança pública, sobre as aflições do povo brasileiro. E com um bom toque de humor, ele antecipou-se ao que hoje muitos de nós procuramos fazer. Aproximar-nos da notícia, mas sem a seriedade que nos afasta do telespectador. Adriana, Celso, daqui a pouco eu venho com mais informações daqui. Até já, Eduardo. Marcelo Rezende deixa 5 filhos e uma neta. E a saudade entre os milhares de colegas da Record TV e milhões de fãs por todo o país. Foram 4 meses de batalha contra o mais agressivo dos cânceres, o do pâncreas. O jornalista Marcelo Luiz Rezende Fernandes, de 65 anos de idade, foi internado na última terça-feira, depois de sentir fortes dores. Estava com uma pneumonia grave. Marcelo morreu no início da noite de hoje, de falência múltipla de órgãos, no Hospital Moriá, na zona sul de São Paulo. Estava acompanhado pelos 5 filhos, parentes e amigos. Olá, muito boa tarde pro senhor. No dia 12 de maio, uma sexta-feira, quando já sabia da doença, o jornalista apresentou pela última vez o Cidade Alerta, na Record TV. Naquele fim de semana, em entrevista ao Domingo Espetacular, Marcelo deu a notícia. Ninguém fala o nome de uma doença. É como se o nome, falasse o nome, a doença ia ficar mais doente, né? Aí quando de repente eu me descubro, do dia para a noite que eu estou com câncer, falar a palavra parece que causa um mundo desabou coisa nenhuma. Ele disse como pretendia enfrentar o desafio. Vocês não vão me ver chorando, vocês não vão me ver triste, vocês não vão me ver desesperados. Eu estou saindo daqui da entrevista para ir fazer quimioterapia. Eu estou com cara de desesperado. 75% dos pacientes que cobrem o câncer no pâncreas não sobrevivem ao primeiro ano. É o tipo mais agressivo da doença. Marcelo Rezende sempre tratou publicamente do assunto. Por exemplo, que o câncer já tinha se espalhado para o fígado. Ao longo dos últimos meses, manteve contato com os seus milhões de fãs das redes sociais. Marcelo Rezende exibiu fé, determinação e mesmo diante de seu maior desafio, nunca perdeu o humor. A minha vida inteira foi movida pela fé.